Prontinho, já está gravando. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos prosseguir com a reunião. A sala está aberta, então, enquanto nós estivermos em reunião, algumas pessoas vão entrar para participar. À medida que as pessoas forem entrando, eu peço para desligar o microfone, para não ter interferência, né, na nossa reunião. E eu quero iniciar, primeiramente, com uma oração, ok? Vou pedir para a pastora Josi, pode ser, pastora Josi? Você Claro, pode iniciar claro. orando? Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, quero apresentar essa reunião a Ti, quero apresentar a vida da pastora Valéria e de todas as pessoas deste grupo de intercessão, desse ministério, em nome de Jesus, e te peço, Senhor, para que o Senhor esteja presente conosco, nos orientando, dando direção, acampando os teus anjos, Senhor, para que tudo que é o desejo do seu coração se realize e se concretize nesta reunião. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, pastora Josi. Queridos, para iniciar, eu gostaria de ler um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses. Você não precisa abrir, por questão de tempo, é um versículo apenas. Eu queria que você acompanhasse a mensagem desse versículo, ok? O capítulo é o capítulo 1, versículo 6, e diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Então, esse texto ele é interessante porque muitas vezes a gente fala assim, aquele que começou a boa obra. E, na verdade, não tem o artigo, né? Não tem o a. É boa obra. Significa que é mais de uma, embora não esteja no plural. Porque quando é a boa obra, é uma ação exclusiva. Né? Então, o nosso Deus, ele começou uma boa obra, várias boas obras. Ele começou boas obras em nossa vida. Eu creio que o Paulo ele não colocou boas obras no plural, porque senão a gente ia confundir com as boas obras que nós devemos praticar. Né? Então, ele colocou boa obra sem artigo, para a gente entender que são múltiplas, que são plurais, e que Deus é quem está fazendo na nossa vida. Qual é a boa obra de Deus que eu quero focalizar nessa tarde sobre nós? A boa obra de ter nos levantado para sermos intercessores na casa do Senhor. Que não há dúvida nenhuma de que seja uma boa obra. Né? Não há dúvida nenhuma de que quando nós estamos realizando a intercessão, nós estamos realizando algo que agrada a Deus. E a gente vem para a intercessão não só para cumprir uma ação que o nosso Deus colocou na nossa vida, ou para proteger a igreja com as nossas orações, ou para exercer o nosso ministério. A gente vem para a intercessão porque, primeiro de tudo, isso agrada ao nosso Deus. É agradável a Deus te encontrar na intercessão. É agradável a Deus que você exerça a unção para a qual Ele te separou. Amém? Então, como nós todos somos professores e somos maduros na fé, senão a gente nem poderia estar, né, no Ministério da Intercessão, eu quero apresentar alguns pontos rápidos nessa reunião, que é uma reunião administrativa. Nós nunca fizemos uma reunião administrativa de intercessão ao longo de todos esses anos, né, que eu estou no Ministério de Intercessão. Eu nunca realizei uma reunião administrativa e vocês vão se lembrar disso, especialmente os mais antigos.
porque não houve necessidade, né? Mas nesse momento eu entendo que há necessidade, então você está participando de uma data histórica, né? A primeira reunião administrativa do Ministério de Intercessão da Igreja Eterna Aliança. E como o primeiro tópico, né, da reunião, eu gostaria de falar sobre a assiduidade, nossa assiduidade na reunião. Como a gente se reúne toda quinta-feira, maior parte das vezes, assim, no passado, o que era necessário falar de administrativo, eu falava na reunião mesmo. E a gente continua se reunindo toda quinta-feira, ou de forma presencial, ou de forma online. Porém, a assiduidade foi diminuindo, a ponto de muitas vezes a gente fazer reunião com 4 pessoas, né? Então, o primeiro tópico que eu gostaria de falar é que é muito importante a participação de todos na reunião. Óbvio, nem todos podem participar toda quinta-feira. Alguns participam assiduamente, toda quinta-feira. Mas eu sei da vida de cada um, né, dos pormenores, cada um já comentou comigo, não é possível que todos participem. Porém, pelo menos uma vez por mês, aqueles, né, que já conversaram comigo sobre a agenda, sobre o trabalho, é importante que pelo menos uma vez por mês todos nós participemos. E lógico, quando a gente não for participar, a gente tem que dar uma satisfação ali no grupo, porque senão, assim, eu falo assim, hoje eu não vou participar porque eu tenho um compromisso. Aí vem a pastora Josi e fala, eu também não vou participar porque tenho um compromisso. Aí cada um vem e pensa isso e não vem. E no fim, vem só o pastor Cláudio na reunião de intercessão, né? Porque todos tinham compromissos, né? E não puderam participar. Então, é muito importante, embora a Vilma não esteja aqui presente nesse momento, eu vou citar o nome dela. A Vilma, toda semana, ela me envia uma mensagem, pastor, hoje eu vou participar e não vou participar da minha célula. Aí na outra semana, pastora, hoje eu vou participar da minha célula e não vou participar da intercessão. Ela participa quinzenalmente, mas participa, né? É um exemplo. Porque ela, desde o começo, eu sabia que ela não poderia participar toda quinta-feira, porque a célula dela é de quinta. Então eu conversei com o pastor, com os líderes dela, com os pastores, e eles autorizaram que ela fizesse o rodízio. Uma semana na célula, outra semana aqui na reunião. Porém, outras pessoas não comunicaram. E nós somos adultos, eu não estou mandando recado para ninguém, ok? Eu estou falando claramente aqui na reunião. A gente é maduro e nós somos ministros. Você sabe quem te ungiu. Você sabe quem te chamou para a intercessão. Não foi a pastora Valéria, não foi a pastora Josi, não foi o pastor Rogério, não foi o apóstolo. Muitos de vocês, a maioria de vocês, se prontificaram, se voluntariaram a estar no Ministério de Intercessão, vieram falar comigo no privado, olha, pastora, Deus tem me chamado, Deus tem falado com o meu coração, eu tenho percebido que esse é um ministério, que é algo que Deus quer de mim, né? Então, você, mais do que eu, sabe quem te chamou para o Ministério de Intercessão. E é muito importante que haja presença, porque senão fica muito pesado, queridos. E não é nem a questão do peso espiritual, é a questão da falta de direção. Porque toda quinta-feira nós falamos sobre os alvos de oração. E vocês sabem que é muito importante nós falarmos a mesma língua. Porque os alvos que nós abordamos na quinta são os alvos que nós vamos combater no culto de domingo de manhã e domingo à noite. Então, a quinta-feira é um preparativo, é uma preparação para o momento mesmo que a gente vai interceder
né? Assim, é o momento seguinte, a gente intercede junto na quinta-feira. Mas no domingo de manhã, enquanto você está exercendo o seu ministério, né? Vamos citar aqui o pastor Rogério, ele é do louvor de domingo, né? A pastora Josi é do ensino infantil, a maior parte das vezes no domingo. A maior parte de nós somos do corpo de obreiros ou do corpo de intercessão nos domingos. Então, em qualquer ministério que a gente esteja exercendo, efetuando no domingo, a gente também vai interceder, né? E é importante nós nos lembrarmos do que conversamos e do que combatemos na quinta-feira, para que seja efetiva, para que seja eficiente a nossa intercessão no domingo de manhã e no domingo à noite. Óbvio, você também vai interceder na tua célula. E você vai interceder com base em quê? Com base naquilo que o Espírito Santo nos revelou na quinta-feira. E eu quero te lembrar que de quinta-feira Deus usa cada um. Amém? O Espírito Santo não fala só comigo. Porque, diferentemente de outros ministérios de intercessão, até de outras igrejas, na Igreja Eterna Aliança, nesse ministério de intercessão, a palavra é aberta a todos. Todos têm voz. Todos podem contar uma visão. É verdade ou não é? Todos podem contar um sonho. Todos podem apresentar um alvo. Aliás, a gente ora e fala, agora está com vocês a palavra. Todos nós oramos e aí eu passo para vocês a palavra. Agora a palavra está com vocês. Sobre qual é o alvo? O que o Espírito Santo falou com você? Então é tremendamente democrático o meio que a revelação chega até nós na quinta-feira. É muito democrático. Ninguém pode falar assim, eu não gosto de participar da intercessão, porque a pastora Valéria só ela fala e ela não considera a visão que eu tive, ela não considera o sonho que eu tive, ela não considera o alvo de oração que eu coloquei. Toda vez ela fala, não, isso aí não tem nada a ver, vamos orar só por isso aqui. Né? Então, nós devemos entender que a gente faz parte. O ministério de intercessão é a gente juntos. Porque foi o Espírito Santo que nos chamou. Né? E não é um esquema engessado, é flexível, né? E o objetivo é trazido, né? O alvo de oração é trazido por meio de nossas vidas, é comunitário. Né? Então, primeiro ponto, nós devemos participar. Se você não pode toda vez, pelo menos uma vez a cada 15 dias, pelo menos uma vez por mês, porque há pessoas do nosso corpo de intercessão que fazem parte do nosso corpo, que são intercessores, amém? Não estou retirando a unção, são intercessores, continuam sendo intercessores, mas faz muito, muito, muito tempo que não participam de uma reunião. E a reunião é importante por qual motivo? Para saber os alvos, para a gente falar a mesma língua. Você sabe que lá em Gênesis, no capítulo 11, Deus declarou isso. Né? O povo estava se reunindo, falando uma única língua, óbvio, naquele momento, eles estavam com outro propósito. O propósito não era interceder, o propósito era se rebelar. Né? Mas o nosso Deus fala, eles falam todos a mesma língua. Quem poderá resisti-los? Né? Então, Deus está dando assim um vislumbre, está botando no horizonte que todos aqueles grupos que falam a mesma língua têm mais sucesso do que aqueles grupos onde um fala uma língua e o outro fala outra língua. E eu tenho certeza que você quer também, e eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo para nós, que nós intercedamos na mesma língua. Como é que você vai saber o que a gente está intercedendo se você não participa na quinta-feira? Aí chega lá no domingo, um repreende o espírito de injustiça, o outro vai repreender o espírito de enfermidade, o outro vai repreender. Aí cada um está tirando para um lado. Todos nós temos armas poderosas nas nossas mãos, mas é muito importante a gente usar essas armas que o Senhor colocou nas nossas mãos e atirar todo mundo do mesmo lado, contra o mesmo inimigo. E é um grupo, né? A gente
Eu estou falando mas você sabe muito bem, você participa da intercessão. A gente combate assim, uma lista de malignidades, mas é importante que a gente esteja ali, sabe, focado, para que haja efetividade, para que a gente seja bem-sucedido, para que a gente alcance o objetivo. E que, às vezes também, queridos, pode parecer injusto uma pessoa usar o uniforme, entendeu? E eu não quero que isso aconteça, porque quem está na reunião de intercessão está vendo o rosto das pessoas que estão na intercessão, né? E aí, no final de semana, a pessoa não veio em 1, em 2, em 3, em 4, em 52 encontros da intercessão, mas veste o uniforme. Eu estou proibindo alguém de vestir o uniforme? Não. Mas como nós somos maduros, eu quero que você compreenda esse raciocínio, né? É justo usar o uniforme, sendo que a pessoa não está participando costumeiramente, corriqueiramente, com frequência? Eu não sei responder essa pergunta, mas pode ser que surja esse pensamento entre alguns de nós. Puxa vida, mas a pastora Valéria nunca está na reunião e hoje ela me vem com a camiseta. É intercessora, né? Sim, é intercessora. Você é intercessora. Mas a gente precisa pôr esta data na nossa agenda. Eu honestamente não gostaria de estar fazendo essa reunião para falar sobre esse assunto, mas chegou num ponto que é muito importante. Agora, né, desde a semana passada, nós voltamos também a fazer a presencial, né? Então, tenha uma pessoa ou várias pessoas presentes na igreja e existem várias pessoas ou uma pessoa presente pelo aplicativo Zoom. A gente não vai cancelar o aplicativo Zoom e fazer só presencial. Se a pessoa puder ir presencial, maravilhoso. A gente vai se encontrar lá, né? Se a pessoa puder vir pelo Zoom, maravilhoso, a gente vai se encontrar pelo Zoom. O que não pode é só não vir. É só não vir. Porque, às vezes, eu fico até com dúvida. Será que todos estão ainda no corpo da intercessão? Né? De tanto que, às vezes, eu não vejo um rosto. Não é para ser pesado. Existem pessoas que já falaram comigo, que estão cuidando de situações que, assim, é impossível a pessoa estar tanto pelo presencial quanto pelo Zoom, mas eu gostaria que aqueles que não estão nesse regime de extrema exceção fizessem um esforço para estar ao menos uma vez por mês. E a gente poderia até fazer um rodízio, para não ter uma reunião onde tem 30 intercessores e uma outra reunião onde apenas 3 intercessores estão presentes. Amém? Eu acho que a gente pode chegar num denominador comum, né? Onde fique clara o nosso esforço e o nosso entendimento do porquê que a oração dos intercessores existe. Eu creio que entendimento todos nós temos, porque é uma prática comum na igreja nós estudarmos a Bíblia. Eu vejo o rosto de vocês nos estudos bíblicos, né? Então, assim, conhecimento a gente tem, a gente sabe qual é o fundamento bíblico que nos empurra para fazer parte do ministério de intercessão, não é algo assim desconhecido, né? A gente estuda bastante sobre isso, você sabe muito bem os fundamentos bíblicos que mostram quais tipos de oração existem, por que devemos orar, etc. Então, assim, o problema, né, não é falta de conhecimento. Eu sei muito bem que vocês sabem, e até melhor do que eu, mas a gente precisa organizar melhor a nossa agenda na quinta-feira, dentro do máximo esforço que nós pudermos realizar. Porque aquele que começou boa obra na nossa vida,
ele vai levá-la a termo. Ele vai concluir esta boa obra na nossa vida. E estarmos no ministério de intercessão é uma boa obra. Amém? Então, neste discurso aqui, né, eu abrangi vários assuntos. Eu falei da participação nas reuniões de quinta-feira. Eu falei que pode existir um rodízio. Eu falei que a gente recebe toda quinta-feira uma palavra que é revelada, né, quanto ao alvo de oração, e que essa palavra revelada sai da boca de vocês, né, onde há liberdade, onde há democracia. Falei que é importante a gente falar a mesma língua na hora que a gente vai interceder, que é importante nós orarmos pelos mesmos objetivos na hora que nós vamos orar, que é importante nós nos comportarmos da mesma maneira, né? A gente tem que ter um comportamento igual na intercessão. O inimigo ele tem que saber que ali está esse nosso grupo, que a gente está unido, que a gente está coeso. Não é uma intercessão desmembrada, onde um ora num cantinho, o outro ora no outro cantinho, e um não sabe nem sobre o que o outro está orando. Estamos combatendo o quê? Se a gente participa na quinta-feira, a gente sabe muito bem o que a gente está combatendo. Sabe para onde a gente deve atirar, qual é o inimigo que está atacando a igreja naquele momento. Amém? Bom, uma última coisa que eu gostaria de falar com os intercessores, que é uma reunião super rápida, é assim mesmo, e depois eu vou abrir para comentários, ok? Por questão de proteção, até da imagem de cada um, no momento de abrir para a imagem, eu vou encerrar a gravação, para você não ficar com receio de fazer um comentário e aquele comentário ficar gravado, ok? Por respeito à tua opinião, eu não vou gravar, para que, se você... eu estou constrangida, eu não quero falar isso enquanto está gravando, fica tranquilo. Eu vou cancelar, eu vou encerrar a gravação, ok? Então, o último assunto que eu quero tratar aqui na intercessão é sobre a imposição de mãos, né? A imposição de mãos nossa, como intercessor. Eu quero deixar algo estabelecido aqui, que é o seguinte: somente o pastor que foi separado ou ordenado legitimamente a pastor é que pode fazer imposição de mãos em qualquer pessoa da igreja, ok? Então vem uma visita, uma pessoa X, que eu não sei nem quem é. Como pastor, como pastora, nós que fomos separados ou ordenados, que são dois processos diferentes, né? Podemos impor as mãos. Somente o pastor legítimo da ovelha pode fazer imposição de mãos sobre aquela ovelha. Vou dar um exemplo. A pastora Josi, ela tem ovelhas que são dela, do ramo dela. Aí, por algum motivo, a pastora Josi está em uma reunião e uma ovelha dela vem pedir para eu orar por ela. Estando a pastora Josi presente, eu não vou impor a mão, não vou colocar a mão sobre a cabeça da ovelha dela, porque o pastor está presente. Quando que eu posso impor as mãos sobre a ovelha da pastora Josi? Se a pastora Josi não está, por estar, né, cumprindo alguma escala, e não me encontrando, a minha ovelha, né, eu não estou presente, por estar cumprindo uma escala, e não me encontrando, a minha ovelha vem e pede uma oração para a pastora Josi. Naquele momento, ela vai impor as mãos sobre a minha ovelha, se apresentando, porque nós somos irmãos de governo, né? Todos os missionários são irmãos no ministério missionário, todos os evangelistas são irmãos no ministério evangelístico, todos os obreiros, todos os intercessores, todos os pastores, a gente é irmão, nenhum é melhor que o outro, né? Então, como pastores, evidentemente, há uma responsabilidade maior sobre nós, a gente não precisa falar sobre textos bíblicos, né? Então, o pastor, ele impõe a mão. O líder de célula, se você é líder de célula, você pode impor as mãos sobre a ovelha da tua célula, quando você for orar. Amém? Mas não pode
impor as mãos sobre uma outra ovelha qualquer, de qualquer outra célula. Amém? Nós já estudamos sobre o mistério da imposição de mãos, nós já estudamos sobre transferência de unção, né? Então, acho que não é necessário que a gente fale sobre isso aqui. A gente também já estudou sobre respeito, né? Respeito ao ministério do outro, e até sobre entregar a profecia para a ovelha de uma pessoa, né? Para a ovelha de um pastor que esteja ali presente. É muito desagradável. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não sei se a Fabi tem célula, mas suponhamos que a Fabi tem célula, né? E na célula da Fabi, ela e o irmão Manuel têm as ovelhinhas deles. E aí eu recebo lá uma direção, sei lá, né? E vou falar com a ovelha da Fabi e do Manuel sem conversar com eles antes. Já chego lá com a ovelhinha e falei, isso que te digo, o Senhor manda te entregar, tal, 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 né? E falo, sei lá, não sei, gente, o que eu falo, né? Não é de Deus, pastora? Claro que é de Deus. E sendo de Deus, por que eu não posso contar para a Fabi e para o Manuel antes? Sendo de Deus, você acha que Deus vai passar por cima do líder? Não vai. Deus não passa por cima de líder nenhum. Então, assim, não está proibido entregar mistério. Mas a gente tem que falar com o líder. Olha, líder, olha, pastora Valdete, eu tive uma revelação com a Cleusa, né? Eu gostaria de falar, eu posso entregar para a Cleusa, pastora Valdete? Aí a pastora Valdete vai falar, ai, pastora Valéria, pelo amor de Deus, eu quero até deixar vocês à vontade para você falar com ela o que Deus te mostrar. Só que não é correto eu só ir mostrar direto para a Cleusa, né? E não falar com a pastora Valdete antes. Amém? E aqui intercessor tem revelação. Intercessor recebe profecia. Nós estamos recheados de dons. O que eu estou querendo colocar é o que Paulo coloca lá em 1 Coríntios. Ele organiza os dons. Já está na Bíblia isso, né? Então, na Bíblia tem organização de dons, a gente precisa organizar aqui também. Há um respeito para com o líder da outra ovelha. Aí eu tenho um punhadinho de ovelhas, cada um tem um punhadinho de ovelhas. E você não gostaria que eu interferisse na sua ovelha, como eu também não quero que interfira nas minhas, mas muitas vezes eu já pedi para cada um de vocês atender minhas ovelhas. Você sabe muito bem disso. Muitas vezes eu falei, pastor Rogério, pastora Lu, pastor Isabel, pastor Cláudio, Fatinha, tanta gente, ora pela fulana, ora pelo ciclano, que eu não estou na igreja, eu estou na minha célula, eu estou de férias, eu estou doente, né? Me ajuda. E foi uma bênção. Então não é errado, ok? Mas a questão da imposição de mãos, ela tem que ficar muito clara. Eu sou evangelista, eu sou missionário, eu sou presbítero. Na ovelha de quem eu vou botar a mão na cabeça? Na minha. Ok? Agora, eu sou pastor. Eu sou pastora, mas eu não sou a pastora do Joaquim. Então, se o pastor do Joaquim estiver na igreja, eu não ponho a mão na cabeça dele. Ah, mas o pastor está em outra escala, não veio hoje, está de férias, veio de manhã. Aí eu ponho a mão na cabeça do Joaquim, porque eu estou representando o meu colega, eu estou representando o meu irmão de governo. Ok? É bom a gente falar isso, olha, representando o meu irmão de governo, o pastor Joaquim, o pastor, sei lá, Paulo, que não está presente, mas eu estou orando aqui pelo Joaquim, que é a ovelha dele, Senhor. A gente sabe fazer, né? Então, eu gostaria de pedir que nós fizéssemos dessa forma, porque todos podem impor as mãos, mas existem alguns limites. E o limite é a patente. O limite é o ofício. Por que, então, que Deus nos distribuiu ofícios? Porque cada ofício, ele dá uma responsabilidade. E eu não quero que venha sobre a vida de um missionário, de um evangelista, de um presbítero, uma responsabilidade de pastor,
sem que ele seja pastor. Ninguém vai carregar um peso maior do que pode, né? E eu creio que nós colocando isso aqui, fica claro, e você entende que isso é cuidado, não é limitação. Eu espero que você esteja compreendendo que eu não estou limitando ninguém quando eu falo essas palavras. Eu estou apenas dizendo que há certos pesos que ainda não dá para um determinado ofício carregar. E eu não quero que você se complique lá na frente, que sofra uma perseguição maligna, que sofra... Porque diz que intercessor trata. Intercessor trata de hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. É disso que a gente fala. A gente não está falando de gente. A gente está falando de diabo, né? E eu não quero que você sofra uma perseguição do diabo, que o diabo venha te acusar diante do Senhor, colocando alguma vida aos teus cuidados, sendo que essa vida não está aos teus cuidados, essa vida tem passado. Ah, mas ele botou a mão. Você sabe que o diabo é legalista. A gente não é, mas o diabo é, né? Então, são esses os assuntos, né, que eu gostaria de tratar com vocês. Espero mesmo, em nome de Jesus, que essa palavra chegue bem aos ouvidos de cada um. Não entendam isso como uma repreensão. Não entendam isso como uma coisa ruim que está pesando. Não. É um ensino, porém administrativo. E que grande quantidade de intercessores precisa ouvir. Na verdade, grande não, todos os intercessores. Aqueles que não estão aqui neste momento, por isso que eu estou gravando, vão ter a oportunidade de assistir a gravação. A gente só não pode usar a gravação como desculpa. Ah, ela vai gravar mesmo, né? Porque aí é uma questão de honra, entre outro assunto que a gente não tem tempo para tratar, amém? Então, assim, em exceção, assista a gravação. Você pode, vem honrar o teu irmão, vem honrar a tua pastora, todos os pastores que estão aqui presentes. Tenho certeza que você vai receber de Deus a colheita do plantio dessa semente de honra, amém? Então, estou encerrando a gravação aqui e vou abrir para os comentários.